E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que todos estejam em paz. Bom, vamos continuar o nosso trabalho de língua portuguesa aí. Nós estamos aqui, né, o nosso plano de estudo tutorado, PET. Estamos trabalhando no nosso segundo ano, o ensino médio. Espero que vocês estejam bem calmos, estudando bastante, lendo bastante. Bom, nós estamos no volume 2 do PET, né, pessoal? E aí, no caderno, na primeira semana, nós trabalhamos o tema da coesão, que eu expliquei para vocês de maneira muito sintética. A coesão é a ligação. Aí nós vimos lá que tínhamos dentro do texto alguns tipos específicos de coesão, né? Falamos da coesão entre as frases no parágrafo, a coesão entre os parágrafos no texto, que é um tecido linha a linha. Falamos aí a respeito da coesão sequencial, referencial. Na semana passada, que foi a segunda semana nossa de trabalho aqui com o PET, retomamos o termo coesão, as noções de coesão, e acrescentamos aqui a questão da coerência, que é quando a coesão, a ligação entre os elementos do texto produz sentido. Lembrando que a coerência tem essa noção, né? A coerência está ligada com o sentido do texto. E aqui o adjetivo, né, argumentativo, porque o nosso foco era especialmente trabalhar alguns tipos de textos argumentativos. Dentro do texto jornalístico, nós temos texto argumentativo, editorial, é um texto argumentativo, tá certo, pessoal? O artigo de opinião é um texto argumentativo. E mesmo no nosso treinamento de leitura e interpretação de tirinha, nós vimos que muitas tirinhas que nós interpretamos, nós trabalhamos ali argumentos. Bom, e essa terceira semana do nosso PET, o que nós vamos trabalhar? Quero que vocês prestem bastante atenção dentro da matriz da BNCC e também pensando já no Enem, para vocês que estão no segundo ano. Para o Enem nós temos três termos muito próximos, né? Nós temos a interdiscursividade, que é a relação de discursos, a interdisciplinariedade, que é a relação de disciplinas, mas aqui especificamente nós vamos trabalhar a intertextualidade, que é a relação entre textos. Além da intertextualidade, nós vamos lembrar que quando nós trabalhamos as funções da linguagem no primeiro ano, lembra que nós trabalhamos as funções da linguagem? E aí, quando nós trabalhamos as funções da linguagem, nós trabalhamos 6 funções da linguagem. Essa função, especificamente, é a função metalinguística. Então, na metalinguagem, nós estamos falando das funções da linguagem, função metalinguística. Na função metalinguística é aquela em que a arte fala da própria arte, a língua fala da própria língua, a música fala da própria música. Então, esses dois temas, intertextualidade, relação de textos, metalinguagem, relação da língua falando da própria língua, da linguagem falando da própria linguagem, eles aparecem muito reiteradamente no Enem, com várias questões, e nós temos que trabalhar com muito cuidado, ok? Bom, então nessa terceira semana, qual que é o nosso eixo temático? É trabalhar a compreensão e produção de texto, e aí nós estamos no tópico intertextualidade e metalinguagem. Lembre-se que vocês, seja pelo uso do celular, seja por aqueles que pegarem o PET de maneira impressa, vocês devem ler para treinar a leitura, grifar, destacar com cores diferentes, cores vivas, né? Para motivar a memória, para tornar o olhar do leitor mais esperto. Iniciando as atividades, como sempre, vocês vão ver que as atividades, nós vamos ler e grifar. Então, no primeiro momento, aqui, atividade 1, nós temos aqui, ó, Samba de uma Nota Só, do Antônio Carlos Jobim. Aí vocês vão ler, vão grifar. O mais importante é que vocês vão ver que é um texto, e esse texto é a música falando da própria música. Então, de cara, a gente já sabe que se é a música falando da própria música, estamos tratando de metalinguagem. Bom, aí começando a correção das atividades, a número 1 pergunta, nesse exemplo que nós acabamos ali de ler, grifar, podemos concluir que o autor utilizou qual função, gente? Qual a função da linguagem? Está aqui a nossa justificativa. Podemos concluir que ele usou a função metalinguística, onde a música fala do samba, que é um estilo musical. No texto 2, na questão 2, nós temos uma questão replicada do Enem, uma questão que já caiu no Enem. Então nós temos os poemas, vocês vão ler, vão grifar,
nos 3 poemas as 3 primeiras linhas e pergunta. Nesses 3 poemas aí pergunta. Adélia Prado, uma poeta, uma poetisa mineira muito importante, o Chico Buarque, estabelecem, presta atenção, a questão 2, qual que é o tema? Intertextualidade. Em relação ao texto do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, letra A, por reinteração de imagens. Pessoal, muito obrigado. Essa semana, né, terceira semana do PET, vocês não precisam fazer o mapa mental, que nós não temos um conteúdo muito denso aqui. Vocês vão fazer as atividades no caderno, ler, grifar, escrever, colocar a data, tudo certinho, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.